Olá a todos, todas e todos. Meu nome é Rodolfo Fury, sou formado em comunicação social e, dentre outras atividades, atuo como crítico teatral também. E é com imenso prazer que damos início aos encontros virtuais de ideias, promovido pelo Pajubá Festival, realizado pela Companhia Irivir de São José do Rio Preto, com recursos da Lei Aldir Blanc, São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. A categoria Drama Queer pretende visibilizar a escrita de autores de obras literárias com temática LGBTQIA+. Hoje, nosso convidado é Caju, autor de Separades. Olá, boa tarde, querido. Olá, Caju, que prazer te conhecer. A gente está aqui nesse espaço de troca, nesse encontro virtual aí de ideias, né? Que eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser um papo descontraído, a gente pode meio que dar uma estruturada um pouquinho sobre você, o autor, né? Depois a gente vai falar da sua obra e as questões que vão além da obra, não é mesmo? Então, nesse início, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco das suas referências, né, das suas vivências, como, né, que a arte, né, como essa escrita, né, toda particular, né, toda, né, do seu infinito particular aí, como ela se deu, como que se deu essa manifestações, quais foram as obras que te influenciam, te influenciaram, essas contrações aí da vida. Certo. Bom, começar pelo meu nome, né? Eu me chamo Caju, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais na URCA, a Universidade Regional do Cariri, aqui no Ceará, onde resido já tem, acho que basicamente 3 anos, mas sou natural de Santos, São Paulo, minha família é toda de lá e eu resolvi fazer faculdade aqui, né? Porque o curso de Artes Visuais da URCA ele é um conhecido e acabei conhecendo uma galera e desbravei o Brasil aí pro lado de cima. Eu venho me chamando assim de artista, né, dentro do mundo da arte, assim, já tem em média 2 anos, né, que quando eu comecei a botar meus trabalhos em editais, comecei a circular um pouco, né, comecei a ganhar dinheiro com arte, porque eu acho que arte é necessário, né, a gente não tem como viver de arte sem vender a própria arte. E a universidade, ela me abriu várias portas, né? Vários caminhos, assim, porque até então, antes da universidade, eu não tinha noção de que poderia estar fazendo alguma coisa com o meu trabalho, além de mostrar para os coleguinhas, né? E na universidade a gente experimenta bastante, e aí essas portas foram se abrindo, fui conhecendo pessoas, fazendo contatos e comecei a jogar meu trabalho para jogo. Eu tenho um trabalho basicamente voltado para questões LGBT, né? O meu cotidiano. Eu sou uma bicha de gênero fluido, não me considero somente ele, dele ou dela ou dela. E isso eu trago pro meu trabalho como parte principal, assim, é o foco de toda a minha produção visual. Sobre a questão da escrita, né, que é um pouco diferenciada, ela vem do picho, na verdade. Eu, desde criancinha, que eu brincava de pichar os muros, tá ligado, do bairro. E aí esse picho ele foi mudando conforme o tempo eu vou trabalhando com ele, porque o picho ele já tem a sua característica própria, né? Ele meio que subverte já o alfabeto tradicional. E aí quando eu trago esse picho para as vivências que eu tenho hoje em dia, eu subverto ele mais ainda, transformando em algo bastante ilegível, né? É um alfabeto próprio, é um alfabeto singular, são signos não lidos. Eles agora, atualmente, eles fazem parte apenas visualmente, né? Simulando uma escrita que a gente está acostumado a ler, né? E deixa eu ver. Eu acho que a apresentação é isso, né? Sim, sim, não, muito bacana. Né, na sua apresentação mesmo, né, que eu recebi, eu acho bacana quando você traz uma questão de performance, do muralismo, né, como que foi essa Sim, caminhada até chegar na arte visual, né, nessa forma pictória, né, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa questão, né, dessa ilegibilidade, essa subversão dos signos, dos seus contrastes de significados.
como que deu esse encadeamento de linguagens, né? A performance, o muralismo, as máscaras, que pelo que eu entendi, existe toda uma consonância na Uhum. sua história. Como que se deu esse avanço de linguagem? Bom, então, como eu tinha mencionado, né, eu começo. A minha primeira janelinha para arte foi o picho, foi os muros, foi o botar o próprio nome, né, no muro alheio, porque a gente precisa. Ninguém bota o nosso nome em lugar nenhum se não for nós mesmos, né? E aí começa com picho, e aí depois eu conheço a arte urbana, né? Começo do picho já indo pro desenho, desenho em muro, já começo a poder graficar mais, né? Transformar mais figurativo. E é quando eu venho pro Ceará, aí eu conheço as bichas do Bicha que Bichas, que é a Charles Lessa e a Índia, e a gente começa a criar um coletivo, um trio, né? Que a gente começa a poder grafitar juntas, fazer arte urbana. E aí disso a gente foi pro concreto, inclusive, concreto de Fortaleza, babadíssimo. E começamos a trabalhar juntas. Hã? Não, achei ótimo essas definições. E a gente começa a trabalhar juntas, eu começo a desenvolver essa paixão pela arte urbana, né? Por quem a arte urbana atinge, para onde ela tá, para quem que ela tá, né? E quando você entra na arte urbana, você não fica só no picho, você vai pro grafite, você conhece a performance uma maneira incrível de se expressar, é uma das mais ricas, né, que a gente tem, assim, eu acho, eu consigo me expressar muito bem através da performance. Inclusive, quando eu conheço a performance, é quando eu, junto com a Índia, criamos o Vândalas, que é uma dupla que cria, através da performance, o picho. A gente utiliza os dois atos para poder performar. E, e deixa eu ver. E aí, conforme vai passando o tempo, eu faço tudo isso. Aí começa a quarentena, né? Tem isso. Agora, ano passado, a gente teve uma pandemia que trancou a gente em casa. Então, a arte urbana ficou um pouco escassa, né? A gente não teve mais recurso para ir para a rua e dar a cara a tapa. Então, eu começo a procurar. Como é que eu vou me expressar? Para onde eu vou trazer esse trabalho? Como é que eu vou produzir agora? E aí me volto para o computador, né? Me volto para o Photoshop, para as ilustrações, para arte gráfica, que é quando chega nesse artbook, que nessa coleção de artbooks, né? Nesse tríptico, porque era uma inquietação que eu estava tendo, né? De onde está esse catalogamento sexual, de como a gente está trabalhando isso dentro da quarentena e como eu posso transformar isso em algo visível, né? Visual. É. Não, eu acho muito bacana porque a gente vê uma consonância, né? Assim, pensando até numa questão que quem nos assiste pode ter uma camada, né, do interesse da obra, né, do artbook, de como se deu a sua construção, mas principalmente as pessoas que estão interessadas em também se manifestar, né, artisticamente. Então, eu acho bacana quando você relata que existe toda uma trajetória, né? Assim, começa o começo no picho, aí vai para um grafite, para um mural, que vem a intervenção, que vem o lambi-lambi, vem todas as questões das máscaras, né, e chega nesse ponto das colagens digitais, que meio que acho que a pandemia trouxe essa questão, né, muito mais interna, né, onde a arte urbana, né, ficou um pouco escassa e iniciou-se a produção virtual, e eu acho que ali a gente consegue catar um viés, né, já da sua produção em si, né, onde tem as questões, né, de toda a sua vivência, né, acredito eu, e também essas questões que tanto a licenciatura em artes visuais, quanto as referências, né, quando a gente dialoga com o outro enquanto sociedade, né, como isso traz as questões da apropriação, né, da ressignificação, né, e do próprio empoderamento, que é um contexto que você traz, né, na sua própria apresentação. E eu acho isso muito bacana, já puxando um segundo gancho, para a questão do alfabeto próprio, né, que eu acho que é bem marcante, já já a gente vai começar a falar um pouquinho, né, dos três, né, dos separados, mas das três obras que compõem, né, que eu acho que existe ali toda uma potência, né, a gente vai falar um pouco disso, né, como que se deu essa questão, né, onde a gente tem uma palavra que eu acho muito forte, você também já trouxe, que é subverter, né, a subversão. Eu acho que essa condição que a gente, os nossos corpos, as nossas existências, elas já subvertem questões, né, estruturalmente enraizadas e padronizadas,
Então, acho que essa subversão, inclusive do alfabeto, aquilo que poderia nos unir, essa subversão nos traz uma outra instância de leitura, né? Eu gostaria que você começasse aí nessa possibilidade aí, tanto dessa questão, né, do empoderamento, apropriação e ressignificação, quanto já nesse critério mesmo do alfabeto próprio. Certo. Então, como eu disse, o alfabeto ele vem de início do picho, né? E eu vou ressignificando até que ele chega nesse ponto em que eu ressignifico ele totalmente e transformo em algo meu, né? Algo ilegível para o resto dos seres humanos, para o resto da nossa comunidade. E isso é a ressignificação do alfabeto, né? E a ressignificação também do que é a escrita, porque é uma ressignificação e uma apropriação gigantesca, porque a partir do momento em que a gente não consegue ler, então vamos de começo. Quando a gente pega um texto, né, quando a gente chega numa palavra, a gente, antes de ler, antes de ter todo aquele aprendizado que a gente é ensinado a poder ler aquilo, né, ler aquele signo, a gente vê primeiramente riscos, que são imagens, né? E se a gente prestar atenção, aqueles riscos são ricos, são interessantíssimos, tem todo um trabalho ali, tem toda uma escrita. E aí, quando eu ressignifico isso, eu quero dizer o quê? Eu quero trazer para o meu trabalho que a escrita, ela não é nada mais do que algo a ser visto também. Ela está ali também como composição visual, também como apreciação visual, né? Ela tem a sua potência como visualidade, não somente como leitura que a gente está acostumado da leitura ortográfica, né? A leitura, por exemplo, quando eu olho, né, para um alfabeto japonês, nossa, eu acho incrível. Tem vezes que eu olho para uma pintura japonesa e tem lá algumas escritas no canto inferior, né, ou superior, sei lá. E, cara, é composição visual, sabe? Eu acho que eu não preciso estar lendo para poder achar aquilo interessante, para poder ver que aquilo ali é uma composição que está combinando com o resto do trabalho. E aí, quando eu boto no meu trabalho essa ressignificação do alfabeto, esses signos novos, né, inéditos, eu quero exatamente mostrar isso, que a gente pode também utilizar de escritas que não são lidas, que são apenas vistas, apenas apreciadas, né? Inclusive, a galera ficou super curiosa, né, para saber o que está escrito, mas o ponto não é esse, o ponto é achar legal. Isso é muito bom, que aí eu acho que já entra, né, assim, uma outra questão, né, que é essa própria questão da sensibilidade, né? Eu acho que quando a gente tem essa questão da arte, essa representação visual, eu acho que acima de tudo é esse ponto, né? Temos uma representação visual, né? O próprio alfabeto, né, a gente usa o latino, o romano, né, mas tem vários alfabetos, né? Quando você traz essas imagens, essa construção que a gente entende como imagem, né? Ainda que o signo não tenha, né, a sua decodificação por completo, só pelo símbolo em si, ela já nos traz uma questão de sensibilidade e de imaginação. Então, eu acho que essa curiosidade que é de todos, né, quando a gente vê lá todo aquele alfabeto pictório, toda aquela estrutura que dá uma intenção de que existe um código a ser decifrado, eu acho que traz essa instância da imaginação e da sensibilidade. Na sua composição, né, a gente vai se ater um pouquinho nesse alfabeto, porque é muito rico. Eu acho que isso, né, como ele permeia toda a sua obra, já já a gente fala um pouco das imagens e das poucas vezes que você utilizou o alfabeto romano. Né? A gente tem ali no Separades, né, duas etapas que existem uma marcação quase que como, né, um cartaz. Já já que eu acho que é um dos pontos altos, inclusive ali, que dá uma quebra na sua linguagem, né? Eu estou te conhecendo por essa obra, então imagino que a sua assinatura seja essa, mas pensando nessa questão, a partir do momento desse alfabeto enquanto representação visual, né, as instâncias de sensibilidade e imaginação. O seu processo de criação, ele vai nesse viés, você já tem esse alfabeto e você sempre repete os mesmos símbolos, ou ele é poroso, ele é permeável de acordo com o seu momento, de acordo com a sua obra? Como que se dá isso? Não, esse alfabeto eu criei já tem alguns anos e eu utilizo ele comigo já tem bastante tempo, já desde é o mesmo alfabeto sempre. E, e cada letra dele remete ao alfabeto tradicional. Ele é 24 letras, enfim. É o mesmo alfabeto, sim, sempre. Não, perfeito. E aí eu acho que também tem essa camada que você traz das artes visuais, nessa questão, né?
Você falou da linha, né? A gente tem a questão da cor, do ponto e do próprio plano, né? Como isso se dá, e aí já começando, né, um comentário, né, para a gente incentivar essa leitura, essa apreciação, né? A gente está aqui numa categoria de drama queer, é quando a gente traz a obra, né, por escrito, né, no seu caso, a obra por imagem, vamos colocar assim, que a gente vê ali uma questão, né, de uma apresentação de um alfabeto e a gente já começa a entrar em questões de corpos, a gente vê formas, né, esses vestígios corporais, como isso se dá, né? Tem uma das imagens que eu vejo assim, né, claro que a gente está falando de percepções, né, essa é a troca, as relações, uma questão da reprodução, um diálogo entre o funcionamento de um filho com os pais, né? Acho que vem várias evocações ali, antes da gente entrar numa questão mais sexual, que vai ter em alguns pontos. Mas nesse primeiro Uhum. momento, então, a gente tem ali corpos, né, vestígios, e a gente vê uma questão da textura versus a proporção, a gente tem uma tensão nessas imagens, né? Como que é esse trabalho quando você cria, né? Um artbook, que a gente tem ali 3 etapas, né? A gente está começando a falar do separades, vai entrar no encontrades e o encantades. Então, nesse separado, nessa gênese inicial, como que se dá essas tensões que a gente inicia ali com o alfabeto, com os corpos, e vai aumentando esse diálogo entre as formas. Bom, então, o Separades, ele se inicia basicamente com uma abstração do que seria do que seria esse corpo, né? Do que seria esse corpo agênero, esse corpo degenerado, esse corpo abstrato, né? Ele apresenta de uma forma assim, já na cara, que é essa abstração do que é o corpo sendo jogado no visual, né? E de forma abstrata, junto com as escritas, porque, assim, eu tenho para mim que esse trabalho, ele é basicamente uma sátira de um catálogo, né? O que seria um catálogo? É quando a gente lista pessoas ou a gente lista produtos de uma forma ordenada e, e simples, né? De entendimento fácil. Então, isso é basicamente uma sátira, porque os Separados, eu uso ele como um catálogo sexual, porque nós da comunidade LGBTQIA+, somos colocados nesse lugar cotidianamente, né? Somos catalogados sexualmente todos os dias. E a partir disso vem os Separados, porque só nós passamos por isso, né? A gente não vê a comunidade cis passando por um catalogamento sexual. Inclusive, esse trabalho, esse tríptico é o terceiro edital que ele é selecionado, que eu trabalho, que eu vou com ele. E são os 3 editais são de festivais e eventos LGBT voltado para a nossa comunidade. Em outros editais ele não passa, ele não passou, não foi selecionado. Ou seja, nós temos um trabalho LGBT que fala sobre questões LGBT, ele só é ouvido para nós. Então a gente está enfiado nesse catálogo, né? Um trabalho LGBT não entra no edital cis, porque, vai falar de LGBT, sabe? O assunto não é LGBT, então não é um trabalho somente visual, é um trabalho visual, já é um ato político só de se falar de LGBT, né? Só de falar sobre nós mesmos. E os Separados, que é o primeiro, vem com isso. Eu quero exatamente quebrar quero jogar essa ideia de quebrar esses corpos, né? De transfigurar essa ideia do que nós somos, porque nem nós sabemos direito quem nós somos, né? Pelo menos eu estou em constante mudança, em constante transformação, em constante abstração de mim mesma. Eu E acho que todos nós, né? Eu acho isso muito real, eu acho muito rica a sua obra, né? Assim, claro que estamos aqui num recorte LGBTQIA+, que é o que você trouxe, mas a obra ela vai além, né? Acho que existe sim uma questão, a gente pode até fazer esse recorte aqui, sobre curadorias, né, de festivais que realmente parece que existe uma tendência, né? É um recorte que chega a ser preconceituoso, onde se aquela obra ela tem um direcionamento a uma temática, ela não serve, né, para um edital que não tem uma definição de público. Acho que a sim, curadoria, né, nas artes é um problema a ser discutido e trabalhado num viés, né, dessa questão da diversidade, né? Acho que você pode complementar aí também um pouco. sim.
Pois é, a curadoria da arte ela é meio conflituosa, né? A gente vive num mundo artístico onde nós, né, bichas, travestis, sapatão, a gente é colocada num espaço onde só nós podemos falar para nós, onde na verdade a gente quer poder ensinar um pouco do que a gente sabe sobre nós, né? E a gente não é colocada nesse espaço de ouvidoria, né, de fala. Então a gente acaba falando somente para nós mesmas, por enquanto, né? Espero que a gente estamos mudando isso aos poucos. Tem muita bicha ocupando muito espaço interessante, muita mana por aí ocupando espaço bom e a gente vai conquistar cada dia mais, né? Eu acho que cabe a Exato. nós também, não somente a nós, né? A gente não deve se culpar por isso, mas a gente também tem que ir à batalha. Senão, ninguém vai por nós. Exatamente. E aí, ainda em Separades, né, voltando aqui um pouco para o literal, a gente tem essa questão, né, que eu acho que realmente é uma abstração, né, como um todo, a gente tem imagens, né, que realmente já nos remetem, eu vejo muito uma narrativa como uma gênese, né, tem quase assim, né, uma questão de um nascimento, uma questão onde a gente chega aí naquele quadro onde você se utiliza ali, né, de uma escrita, né, mais latina romana, quatro bichas estiradas no chão, e na sequência a gente tem elas são filhas de alguém. Eu acho isso assim muito tocante, muito forte, né, nesse contraste entre o textual, né, que ali a gente tem uma legibilidade, onde gera um outro contraste com até então a ilegibilidade do signo utilizado, mas principalmente com uma questão da margem, né, a marginalidade a que os corpos foram expostos, num viés, né, de qual é esse território, né, dessas bichas e dessas famílias, qual é esse pertencimento que esses corpos estirados no chão, né? Então, esse chão que sempre é o chão onde se está em sangue, onde se está, né, num fim, né, de linha, como que se dá isso? Eu acho que você traz isso muito forte aqui, e eu acho que essa temática LGBTQIA+, né, esses corpos todos, com essa quantidade de sofrimento, eu acho que esse é um dos pontos que houve uma quebra na leitura da sua obra e traz uma outra camada, essa camada que vai além da obra, né, sendo esse país o que mais mata, né, travestis, bichas e as É, essa página, inclusive, é a única desse trabalho onde eu coloco a nossa escrita formal, né? Onde ela fica, onde a minha escrita se torna legível. Porque é algo pessoal, é algo que aconteceu com nós. E eu ilustrei, né? Consegui fazer a ilustração, consegui passar o que eu estava sentindo para a ilustração, para o trabalho. Porém, quando eu comecei a escrever no meu alfabeto, eu vi que não ia ter o mesmo peso, a mesma força que teria se eu escrevesse. Então, eu acabei por optar de quebrar mesmo, quebrar essa, quebrar esse meu alfabeto e colocar com que as pessoas realmente leiam, porque ali não era só uma parte do catálogo, ali já era uma questão política, uma questão de vida, uma mensagem que eu queria passar de uma forma bem literal e direta. Então, realmente quebra. E eu pensei várias vezes em tirar ela do trabalho, porque ela não, ela tava ela tava diferente, né, do resto. Ela tá uma desfocada, mas não, também não. Eu acho Eu isso acho muito que bom, porque acaba que sendo uma própria brincadeira com a sua própria linguagem. Eu acho que quando você quebra isso dá um destaque tão grande para uma coisa tão importante a ser dita, você comentou que foi uma situação vivenciada, né? Aí acho que já traz até um outro comentário, que eu acho que existe uma questão do deslocamento, né? Você disse que você nasceu em Santos, então assim, não, Sudeste, hoje você está, né, no Cariri, uma questão, né, no Nordeste. Como que você vê essa questão, né, das margens? Né? Você vê uma diferença entre a bicha em Santos, a bicha no Nordeste? Como que você vê essa questão da violência? Né? ai, com certeza, tem uma diferença muito grande, porque assim, Santos a gente conhece por uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Ela é vizinha de São Vicente. São Vicente é a primeira cidade do Brasil, 530, 550 anos. E quando eu venho para o Cariri, eu tenho um choque cultural gigantesco, porque o Cariri é Padre Cícero, né? Aqui Padre Cícero é o dono, é o rei, é o Padre Cícero. E aqui é uma região metropolitana extremamente católica, assim, regida pela cultura cristã.
Então a gente sabe que locais regidos pelo cristianismo, né, tem uma tendência mais homofóbica, tem uma criação, né, mais tradicional, mais reservada, palavra horrível. Então, sim, aqui a gente vê muito mais machismo sendo colocado no dia a dia, e até para essas cidades menores, né, a gente tem também poucos espaços para frequentar. Então, aqui os públicos se colidem com mais frequência, a gente vê mais atraques de frente, a gente vê mais duelos, né, a gente vê mais. Enfim. Mas Cariri continua sendo ótimo, tem sua beleza, mas nessa parte cultural cristã é realmente assim, massiva, é densa, sabe? É visível no cotidiano. Você não consegue atravessar uma rua sem ver um santo. Ou sem ver alguém rezando tal hora. Tem muitos beatos e beatas. Foi um choque bastante pra mim, assim. Eu acho que isso também reflete, né, na própria produção, né, a forma como, né, esse ambiente, esse ao redor te atravessa, né, como isso vai sendo montado, né, ainda mais nesse viés quando a gente olha para uma questão, né, uma sociedade patriarcal, machista e religiosa, com esse viés do cristianismo, onde torna-se pecado, onde torna-se culpa, né, e onde justificam-se muitas vezes alguns atos, né, de barbárie, como a gente vê aí nessa imagem ainda falando dela, né, das bichas estiradas no chão. Né? Então, eu acho que é um ponto alto, sim, nesse Separades. E aí a gente evolui um pouquinho ali, eu acho que inicia uma questão de uma erotização, né? Não sei, a minha leitura acerca dessas imagens é onde a gente começa esse debate sexual mesmo, acho que o final ali do Separades, ela traz uma questão, né, de corpos, ela traz uma questão de como essa abstração começa a se formar de uma forma um pouco mais definida, né, numa partitura que eu vejo em camadas, né, entre os Separades, o Encontrades e o Encantados. Como que se deu assim essa divisão? Você criou de um todo e depois dividiu, ou realmente foram criações por etapas? Foram por etapas. Na verdade, esse projeto, ele durou mais ou menos, a produção dele foram de 5 a 6 meses, assim. E já tinha em mente que seria um tríptico de artbooks, né? E eu começo com os separados, que é exatamente esse catalogamento, essa catalogação, né, dos sexos dos seres desse corpo. E aí, então, eu vou para o encontrados, que é quando a gente troca essa catalogação para uma arma política, né? Onde a gente coloca o nosso corpo como arma política, como algo não mais submetido, né? Não mais inferior, mas também talvez superior. E daí eu avanço então para o Encantados, que é quando a gente já está a gente já se separou, a gente teve que sair da submissão, a gente se encontrou no Encontrados e vamos para o Encantados, que é quando a gente começa a reproduzir. A gente começa a criar frutos, né? A gente começa a colher, a gente começa a se amar, a poder passar a mensagem de uma forma mais humana. E é bem isso, a gente é perceptível, sabe? Assim, eu acho isso muito bacana quando as ideias se concretizam na obra, né? Eu acho muito rico mesmo. E aí a gente chega no Encontrades, né? Esse momento ali de consonâncias, né? De encontros com esse viés de corpos políticos, né? De um ato de resistência. E aí a gente tem ali as formas, né? Já definidas, a gente tem toda uma questão das possibilidades, dos vários significados, né? Eu acho que aí entra uma questão de como se quer ser, né? Aquela questão, seja os corpos trans, seja, né, as afeminadas, seja a forma como se quer se posicionar, eu acho que existe uma bravura, uma resistência, né? Num processo ali existencial mesmo de se afirmar. Então a gente tem ali, né, quase que né, uma aula de biologia, né, com os traçados e as explicações corpóreas, e uma questão, né, que eu acho que traz toda uma força né, existe mulher com pênis, existem homem com vagina, e existem todas as outras polissemias possíveis disso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão, né, assim, de realmente, né, os corpos se tornarem políticos, se tornar essa ferramenta de significado,
né, nesse embate quando a gente tem ali os encontrados. É. Então, isso é quando eu tento passar uma ideia do encontro de nós mesmos, né? De quando a gente começa a conhecer o nosso próprio corpo, porque a gente não para de conhecer, né? É constante esse conhecimento, essa tentativa de autoconhecimento. Mas eu tento passar uma ideia de quando a gente começa a aceitar quem nós somos, o que nós podemos ser, de onde nós viemos, as possibilidades que nos são dadas e tudo que as pessoas veem em nós, né? Que é exatamente aquela imagem que você citou, que é como se fosse uma anatomia citada, né? Uma anatomia com as descrições, né? E as possibilidades disso, né? Como as pessoas nos veem, como elas acham que nós podemos ser, como nós somos catalogados dentro de um livro anatômico, talvez, porque eu brinco com essa coisa do ser trans, né? Porque a gente não tem ainda num livro de medicina uma anatomia trans. Não seria interessante uma anatomia de peito e pinto? Tal hora, um corpo que foge desse padrão hétero, né? E essa brincadeira surge desse pensamento do porquê que a gente só vê pinto ou pinto ou vagina com seios. A gente não vê um pinto e peito, sabe? A gente não vê um cu, né? A gente não tem um cu vaginal, sei lá. E daí vem essa ideia do encontro consigo mesma, né? De até onde nós podemos ir para poder nós sermos nós mesmos. Será que nós precisamos ir longe para poder se sentir nós mesmos dentro dessa ideologia que foi criada para colocar a gente nesse campo cis? Será? E aí me surge o encontrados, né? Tentar se encontrar nesse meio caótico de ideias, nesse meio caótico que não foi colocado. Exato, eu acho que evoca toda uma discussão, né, realmente dessa padronização, dessa catalogação que perpassa uma questão, né, da heteronormatividade, né, uma obrigação cis, um binarismo que reduz, né, ao homem a menos e não permite toda uma diversidade e toda, né, um pluralismo de corpos, né, que acho que é o que você falou. Acho que esse encontro com nós mesmos, né, está na gente, né? Assim, está aqui, né? Não está longe. Eu acho que ele avança, né? Numa caminhada, né? Na sua obra, que eu acho que ela vai caminhando por uma questão que tem, né? Umas imagens, né? Parece que os olhos estão vendados. Eu acho que existe aquela questão do desvelamento, uma questão da gente começar a perceber, ou aquelas vendas que a sociedade nos coloca, tentando nos catalogar, tentando nos encaixar em algo, e aí a gente chega novamente, né? Para mim, me soa como se fosse um raio-x, né? Uma imagem, né, que está no fundo preto, novamente com uma questão, né, de corpo e descrição, né? Então, eu acho que tem esse avanço, né, de ir a fundo, como se o que há por dentro também. Esses corpos, né, que fisicamente têm uma anatomia, existe também no interior, né? Então, eu acho que essa dicotomia, né, essa dualidade entre o interior e o exterior, essa anatomia do que se é versus o que exigem que devemos ser, eu acho que isso é muito forte, né, no Encontrados, né? Como que se deu também esse paralelo da sua criação a isso, né? Foram também essas questões, né, da sua vivência em Santos e no Cariri, a sua vivência e própria descoberta, as próprias descobertas, né, dos seus amigos e afins, como que se deu essa materialização de algo tão comum a nós. Bom, a partir do momento que a gente se percebe bicha, né, se entende como um ser bicha dentro da sociedade que a gente é criado, a gente já está de começo transgredindo o que a gente foi ensinado a ser, né? A gente está literalmente sendo o contra nós somos ensinados a ser. Então, isso é uma coisa que permanece na minha mente até então, que às vezes me limita em alguns momentos. Tem momentos onde eu não me sinto confortável em estar, ou conversar, ou falar, porque eu não fui ensinada a ser quem eu sou, né? A ser quem eu realmente sou e falar sobre isso abertamente. Então, às vezes a gente se sente totalmente oprimida.
E isso vem de Santos, vem de qualquer lugar que eu esteja morando, na verdade. E quando eu trago essas vendas para o meu trabalho, é exatamente isso: é parar de olhar pelo que o outro pensa, é parar de olhar para o que o outro fala, sabe? É tentar mesmo olhar para si mesmo e colocar essa venda para poder superar esses obstáculos que nos é colocado, né? Porque enquanto uma pessoa hétero, cis, branca é colocado um obstáculo, para nós é colocado 10, né? Quando a gente pode falar alto dentro de uma mesa de brancos, né? Na universidade mesmo, por exemplo, a minha grade de professores é basicamente 90% branca, né? E é um pouco complicado. A gente não foi criada para poder bater de frente, né? A gente tem que aprender isso com o tempo. E essa venda, ela vem exatamente dessa forma. Vamos parar de olhar para eles e vamos olhar para nós, porque nós também estamos aqui, sabe? Nós também pode, né? Nós pode. E é isso, né? Eu acho bacana quando você traz um pouco da sua vivência na faculdade, eu acho isso muito representativo, né? Então, assim, como que se deu essa identificação com as artes visuais? Né? Foi sempre essa a primeira opção? Eu acho que gera uma questão, né, de formação e de conhecimento, né, das buscas, né? Agora pensando nas pessoas que nos veem e têm a vontade de chegar, né, numa artes visuais, numa questão mais textual. Como que foi essa sua busca e essa identificação com a faculdade aí no Cariri, e essa questão que eu acho que no segundo momento também seria legal, da representatividade, né? Porque assim, as versões que nos contam, né, primeiro tem todo um recorte bibliográfico das próprias disciplinas e também essa questão dos professores, né? É difícil a gente ver, né, negros, a gente vê bichos, a gente vê aquela representatividade, inclusive em posições, né, de ensino. Como que dá esse diálogo com a formação? Então, o curso de artes visuais sempre foi minha primeira opção. Eu sempre busquei mesmo viver de produção artística, né? No começo, o sonho era viver de arte, mas a gente sabe que a vida não é tão simples assim, né? A gente tem que, tem que se, tem que bater a bunda por aí. E aí, quando eu chego no Cariri, eu conheço uma galera das artes visuais, já vim pra cá sabendo que aqui tinha um curso de artes visuais, só que eu não sabia que ele era totalmente licenciatura em artes visuais. Eu achava que existia a opção de bacharel, né, de bacharelado. Porém, foi um presente, assim, pra mim, que me foi dado, porque licenciatura em artes visuais é incrível, a gente tem um déficit gigantesco no Brasil de professores de artes visuais, né? A gente tem professores de história, professores de português dando artes visuais, dando artes nas escolas, mas a gente não tem professores de artes visuais dando aula de artes, né? Aí eu trago para minha vivência mesmo. Eu fiz o meu ensino fundamental e ensino médio tendo artes com professores de português, né? Às vezes de história e por aí vai. Então, eu acho muito rico a gente também se interessar pela arte de licenciatura em artes visuais, onde o curso é dividido tanto em produção artística, exatamente metade metade, 50% produção artística e 50% para a parte mais pedagógica, né, a licenciatura. E deixa eu ver. E quando eu começo a fazer essa licenciatura em artes visuais, é que eu começo a entender, sabe, esse déficit, porque até então eu passei por esse déficit na escola, só que eu não sentia, eu não sabia, eu não conseguia distinguir essa estrutura, né, essa falta, de onde vem isso, por que que vem isso, por que que eu tive ensino de arte meio bosta. E aí, quando eu começo a estudar licenciatura em artes visuais, eu começo a entender essa estruturação, esse, essa cagada em cima, né, que a sociedade brasileira faz com a arte, esse menosprezo que tem com a nossa área, né, com o nosso ensino. E agora a meta mesmo é ser professor, cientista, pesquisador, cientista, né, professor e artista. É uma das portas que a licenciatura abre pra gente. Eu acho incrível. Falando ainda um pouquinho disso, que eu acho que tem um caráter muito importante, que é essa questão do déficit, né? Eu acho que quando a gente fala da arte enquanto produção, enquanto circulação, ou mesmo enquanto pesquisa, a gente esquece um pouco da arte enquanto formação de público, informação de pessoas para fruir essa arte como um todo, e que vem da base, né? Que vem realmente da educação, onde a gente tem também, né, realidades onde a disciplina de arte é dada por professores de português de uma forma totalmente não embasada, sem um aprofundamento, sem aquela paixão, né? Porque
quando a gente vê um professor formado em artes visuais, você vê que existe, né, toda uma razão e um interesse por aquilo, né? Então, eu acho isso importante se frisar, né, nesse ponto, né, de que há um déficit e é necessário esse tipo de formação para que as próximas gerações, né, absorvam e fruam a cultura de uma outra forma, uma outra relação. E aí, já numa questão de uma experiência sua, né, sendo licenciatura, já começou aquela questão de estágio, como que deu essa relação já no momento, né, com o alunado, né, com aquela matéria, aquelas pessoas, né, nessa relação. Já chegou nesse ponto ou ainda não? Não, ainda não cheguei na escola. Inclusive, estou um pouco nervoso, né? Mas semestre que vem eu já começo estágio. Não sei como é que a gente vai estar por causa da pandemia, né? Se a gente já vai estar indo para as escolas. Mas eu tô um pouco ansioso, inclusive, né? Poder ensinar e sendo uma bicha na frente, eu acho incrível. Exato, porque eu acho que chega uma outra postura. Eu acho que sendo você, né, esse estagiário, esse futuro professor, isso nos traz uma outra camada dessa representatividade, né, dessa força, né, que os corpos também possuem enquanto, né, existência, né? Eu acho que isso é bem bacana, né, da gente fazer esse recorte. Aí chegando na parte, né, dos encantades, né, a gente já está aí no meio para a gente chegar nesse epílogo aí, nesse conjunto como um todo, né, a gente tem ali o Encantados, então, com essa questão mesmo, né, do momento, acho que a própria capa dele já nos traz isso, né, assim, aquele girassol, com todas aquelas imagens, o seu alfabeto, nos traz essa questão, né, de um momento, né, que se frutificou, né, que desabrochou e que agora existe um alto amor, existe um amor que se permeia, né, e a gente vê ali uma multiplicidade, uma reprodução, né, de signos, de imagens, né, que vai se evoluindo, se evocando, né, a gente tem ali uma questão até, né, de uns chifres, acho que gera um contraste, né, com uma questão, né, realmente das descendências, de uma questão que repuxa uma ancestralidade, porque o seu alfabeto ele evoca, de uma certa forma, né, uma imagem pictória, uma situação ameríndia, uma situação nativa, e, ao mesmo tempo, algo muito íntimo, né, algo próprio, né, de uma questão muito particular. Né? Então, como que você vê, né, chegando agora aqui em Encantades, essa questão, né, das reproduções e dessa questão que busca ali uma certeza, se a gente pode chamar assim, de si, né, um alto amor, uma provocação em cima, né, existencialmente plena. Sim. Após o Encontrados, né? Depois que a gente vira essa arma política, tiramos de nós a mira e começamos a mirar para o outro lado, né? Para a oposição das nossas vidas, a gente. Então eu trago pro Encantados exatamente essa florificação, né? Essa palavra eu acho que nem existe. Essa, essa, essa abertura de nós mesmos, né? Esse encanto, esse poder nos amarmos, né? Esse poder criarmos a partir de nós, podemos construir vida a partir de nós, né? Não é porque eu sou viado que eu não posso reproduzir também, não é porque um corpo travesti, um corpo trans não pode reproduzir, né? Tanto afeto, quanto amor, quanto cria, quanto fetos, né? E aí ele vem dessa forma mais, eu acho de uma forma mais amorosa, é quase que uma carta de amor, sabe? É quase que um se encontre, tipo, meu, já passou por tanto, sabe? Comece a se amar, comece a ser você mesma, comece a saber que todas as possibilidades que foram te dadas são poucas, você tem mais. Nós podemos construir mais possibilidades, nós somos as nossas próprias possibilidades, né? E elas são imensas e intermináveis. Eu acho que é isso que eu tento trazer pro Encantados. Inclusive, tem uma coisa nos artbooks que é exatamente uns riscos, sabe? Uns grafismos embaixo de algumas palavras, porque após eu terminar esse trabalho, eu comecei a voltar nele, comecei a estudar ele, comecei a reler o que tinha escrito, comecei a grifar, comecei a, sabe, coisas importantes pra mim, comecei a brincar com ele mesmo, comecei a riscar por cima, comecei
Enfim, fui me descobrindo nesse trabalho e o Encantados foi assim, a parte onde eu falei, nossa, agora eu acho que eu consegui entender um pouco do que eu mesma fiz, sabe? Eu acho que talvez eu consiga passar alguma imagem que consiga mexer com alguém de uma forma assim agradável, sabe? No Encantados, consiga passar uma afeição de uma forma mais humana. Sim, e aí a gente tem assim, né, dentro do Encantado, uma parte que eu achei bem emblemática é o feto, né? É o nascimento. A gente tem ali né, todo um cordão umbilical, toda uma geração de uma vida, né? Uma questão, né, que eu acho que é muito bacana esse paralelo de feto e afeto e das possibilidades que se pode ter, né? Que podemos criar, inclusive, né? Então, eu acho que esse ponto de criação, né? Essa gênese, essa possibilidade que mesmo os corpos trans, né? Os corpos, né, L, G, toda, né, as siglas, principalmente os mais, né, os não binários, uma outra camada. Então, eu acho que há possibilidade, né? Essa possibilidade de luz, essa possibilidade de nascimento e de reproduzirmos-nos, né, enquanto pares, acho isso muito bacana. E acho ainda, né, tem ali uma provocação, né, o bebê, ele está, né, já com um risco nos olhos, eu acho que isso evoca uma outra questão ainda, né, que, né, já nascer, já existe toda uma coerção social, né, que força, tenta, né, voltar para os separados, né, voltar para uma outra situação, mas ali é o momento, Isso, rola um né, da ciclo, rola um persistência. ciclo. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que se dá esse diálogo também. Oi, repete a pergunta, deu uma travada. Como que se dá esse diálogo entre o nascimento e essa possibilidade cíclica, né? Que realmente seria um retorno aos separados, ao Sim. encontrar. Como que se dá essa obra que em si ela não termina, mas que ela dá uma possibilidade de uma situação cíclica e principalmente uma possibilidade de uma salvação em termos, né, dessa carta de amor que é o Encantados. Então, quando a gente vê o feto, né, em Encantados, a gente vê que o ciclo pode recomeçar dali, né? Como nós começamos em Separados, aquele feto vai passar por tudo isso novamente, né? Então, se inicia todo o ciclo novamente, todas as sofrências, todos os chãos que essa pessoa vai entrar, esse feto vai se deitar, né? A gente espera que não, mas é um ciclo que tá aí há muitos séculos, né? Então, eu acho que esse feto ele vai passar por tudo isso e vai se renovar novamente, vai se virar arma novamente, vai virar a mira novamente, vai se encantar novamente e vai reproduzir e vai voltar novamente. Eu acho muito bacana esse paralelo que a gente consegue fazer, né, da sua obra, né, do discurso visual com o discurso de vida, né? Eu acho que existe uma questão que é quase que um desenvolvimento, um ciclo da vida, onde a gente tem a questão da separação dos encontros e dos encantos, né? Com todas as possibilidades dos seus opostos, né? Da separação, de uma reunião, de um desencontro ou de um desencanto. Então, eu acho muito bacana quando a gente tem a sua obra, né, composta dentro de imagens, que nos evoca toda uma leitura em uma outra camada, né? Não a de decodificação de signo, mas de visualização de códigos e como imagens, como essa leitura nos avança numa interpretação e chega, né, nessas dicotomias que quase são as etapas da vida, que quase são essas possibilidades, né, do viver. Né? Então, como que você vê agora olhando, né, num todo? Seriam, né, três etapas, né, da vida? Como que você vê essa questão? Isso foi consciente, proposital, de fazer em três etapas, quase que como um nascer, um viver e um morrer, e isso tudo se subvertendo a todos os momentos? Como que se deu, né, a separação, os encontros e os encantos e seus opostos, né, nessa obra? Sim. Na verdade, não foi de forma proposital, né? Eu queria poder passar minhas vivências e esse trabalho ele meio que acompanhou uma época da minha vida onde eu me fechei para mim dentro da quarentena, né? E acabo me autodescobrindo. Então é um processo de autodescobrimento, né?
E aí eu trago esses pensamentos para esse trabalho e ele foi evoluindo de uma forma que eu não tive controle, né? Esses pensamentos, essa coisa da nascença e do nascimento e depois da abstração, do autoconhecimento, da autocrítica e depois de se formar como corpo político na sociedade, depois da reprodução e do afeto consigo mesmo. Isso foi uma coisa não foi proposital, foi uma coisa que realmente aconteceu assim naturalmente. Foi quando eu comecei a abrir meus pensamentos para esse trabalho, minhas vivências, foi se tornando foi se tornando mais do que eu pensava, sabe? Foi se tornando algo que eu não imaginava que fosse se tornar. Eu não pensei que ia se tornar uma linha de vida. Eu não imaginei isso de forma alguma. Eu pensei em fazer artbooks de uma forma apenas visual, sabe? Não ia ter uma linha histórica a se seguir, uma linha reta a se seguir. Foi de forma não proposital e eu adorei isso. Eu consegui me ver ali, sabe? Eu consegui entender um pouco do que eu estava pensando, porque eu não estava conseguindo entender direito o que eu pensava. Muitas coisas, meio caótico, né, na nossa cabeça. E eu consegui me ver ali, eu consegui entender um pouco de mim mesmo ali. Foi crescendo junto comigo, me acompanhou durante a quarentena e eu acompanhei ela durante a quarentena. Isso é muito bacana. E a gente vê também uma outra questão, que aí já é aquela questão do apuro, aquela questão de revisitar a própria obra, né? Você comentou há pouco, a gente percebe que há uma não é uma. Você vai polindo, é uma espécie de polimento da obra, onde você reforça algumas coisas. Acho que existe uma camada de uma textura que perpassa todas as imagens, né? Quase que um papel amassado, né? Uma questão que já nos traz, né? Ali uma questão das tensões espaciais da própria obra, e ao mesmo tempo ela nos traz algumas marcações suas, né? Alguns reforços quando você grifa, quando gera umas questões de sombra, parece que foi escrito por cima para deixar aquilo bem claro, né? Como que dá esse trabalho ou esse diálogo seu com a própria obra após de pronta, né? Você considera que é uma obra pronta? Você considera que ela está em constante movimento e a cada leitura sua você faz uma nova ação, uma nova marcação? A cada nova leitura, você redescobre algo na própria obra? Como que dá esse diálogo com a obra após o primeiro momento que você falou, está terminada, é isso? Como que deu esse após? Ah, não, terminada de forma alguma. É um experimento que não saiu de mim ainda, né? Eu ainda estou trabalhando com ela. Inclusive, quando eu termino assim, né? Porque eu estipulei uma quantidade certa de ilustrações para poder compor o tríptico. Mas quando eu termino essas ilustrações, eu começo a revisitar elas do começo, né? Começo a entender o que que eu fiz ali. E aí é quando eu começo a grifar, eu começo a fazer sombra em cima de palavras, é quando eu começo a achar alguns pontos, é quando eu começo a realmente ler e entender o que eu produzi durante esses 6 meses, né? Então eu aprendo muitas coisas que eu nem tinha percebido que eu tinha colocado em pauta na ilustração, que eu tinha colocado de forma não proposital, né? E, e aí é onde eu faço os apontamentos dentro do trabalho, dentro das escritas, né? Dentro de algumas referências visuais que tem no trabalho. E é como se eu estivesse realmente estudando o que eu fiz ali, né? Inclusive, eu preenchi praticamente um caderno de anotações com o que eu consegui tirar dali, assim, de pensamentos de questões mais ou menos terapêuticas, né? Porque você ler o próprio trabalho é um pouco terapêutico, assim, para você tentar entender o que que você faz, né? O que que você estava fazendo, o que que você estava querendo demonstrar naquele momento com aquilo. E, e não está terminado de jeito nenhum, é um experimento e eu acho que tá bem longe assim de estar terminado, sabe? Eu ainda quero voltar para ele, ainda quero talvez fazer uma sequência. Talvez, não sei, inclusive ele tá na gráfica agora, eu mandei ele pra gráfica, ele vai ser impresso, eu quero uma versão física dele, para ver se ele participa de um projeto meu de exposição física, né, coletiva, eu quero ver se consigo colocar ele em físico. E a ideia é ele amassado mesmo, porque essa questão de estudo, a partir do momento que eu termino e volto para ele não é mais somente ilustração, né, virou um objeto de estudo para mim, um objeto pessoal de estudo e que eu acho que todos podem, né? Sim, eu acho que é muito bacana também essa questão, né, dessa obra, desse experimento permanente.
é bacana quando você diz, né, que revisitar a própria obra passa a ser terapêutico, né? Eu acho que tem muito isso, né? Quando a gente vê, né, o que a gente quis dizer, o que refletia o nosso pensamento, né? E principalmente uma questão da própria obra, né? Quando você tem ali um tríptico, né, que permite todas essas acepções, todas essas leituras, né, entendendo a própria partitura dele, né, a própria organização dessas imagens, a história que ela conta para você de uma outra relação, porque você, né, o alfabeto, você tem a decodificação daquilo, mas principalmente a história que ela conta para quem não a possui, né? Então, eu acho que essa interação entre o que se vê e o que se percebe, né? Acho que ela influi naquele jogo de sensibilidade e imaginação, que eu acho isso muito importante para a sua obra. E aí já vem uma questão ali, né? Você deu alguns indícios, mas sobre o pós-obra, né? Você pensa em seguir esse tríptico, ele vai fazer parte de uma outra, né? De um outro tríptico, né? Vão ter outras etapas. Como que se dá essa obra em termos de carreira, em termos de trajetória, né? Eu vejo que você traz, né, toda essa bagagem que a gente comentou da gênese da sua criação, né, do picho, do grafite, né, do vândalas, né, das próprias, né, performances ali. Chegamos agora no arte visual, temos aí esse projeto, essa experiência, eu acho que ela é um diálogo de uma experienciação, né? Quem faz essa leitura, quem faz, né, essa apreciação, né, é perceptível, acho que você tem, né, todas essas potências ali na obra, como você disse, ela está em constante impermanência, né, você está revisitando, e a partir do momento que ela se torna um objeto de estudo, um objeto de assinatura, um objeto de você se identificar, né, enquanto esse artista. Como que se dá um pouco, então, esse processo e que termos ela se encaixa na sua trajetória? O que virá depois? Para onde você acha que vai, né, a sua verve, a sua questão artística? Então, eu creio que assim, eu não tenho a mínima noção do que eu vou fazer em seguida. A gente acaba produzindo o que a gente vive, né? E eu não tenho como saber o que eu vou acabar vivendo amanhã ou mês que vem. Eu não sei nem se eu vou estar viva, né? Mas claro que quero continuar trabalhando com esse projeto. É um trabalho que me vem da quarentena. Tenho as minhas mágoas com ele, né? Por lembrar um momento um pouco pesado das nossas vidas que nós estamos passando ainda. Mas também tenho muito amor por ele, né? Eu creio que ele tem a sua potência, sim. Ele está longe de estar terminado. Ele ainda é um experimento de uma forma, experimento afetivo, né? Não somente visual, mas um experimento afetivo comigo mesma, com a minha descoberta, com o meu caminho, com o que eu quero tentar passar, né? O que eu quero passar, estou tentando passar. E eu acho que isso está em constante construção, né? Eu acho que, pelo menos assim, eu sou do tipo de pensamento da corrente que acha que nada está terminado. Por isso que quando eu estipulo que eu vou fazer tais ilustrações, quando eu termino elas, eu volto, rabisco, picho, brinco, sabe? Para mim nada tá terminado, nada tá concretizado. Eu acho que tudo pode ser modificado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser ir para frente ou ir para trás, ou dividir no meio. Eu acho que tudo pode transmutar, transformar, transitar. Eu acho que e o meu trabalho é tudo isso, assim. Eu acho que eu não conseguiria produzir de uma forma mais direta e assertiva, sabe? De uma forma mais objetiva, extremamente objetiva, sabendo o que eu vou fazer amanhã e amanhã aquilo vai estar pronto e vai ser desse jeito. Eu acho que eu não é que não me cabe, eu não caibo nisso. Eu não me cabe. Muito bacana, assim, a gente já vai chegando no nosso epílogo aqui, né, da nossa conversa, né? Eu achei, assim, muito, muito, muito bacana. Acho que todas as Ai, coisas que você traz, acho que a sua obra, acho que realmente é uma experiência afetiva, tanto para você que produziu, quanto para quem tem o acesso a essa leitura, né? Eu acho que ela traz ali todas essas inquietações. Eu acho que traz um viés de que estamos em trânsito, né? De que existe essa impermanência, né, tanto da obra quanto das histórias, quanto do que perpassa ao nosso redor, ao que nos atravessa, né? Acho que existe ali recursos, né, que fogem, né, do habitual, e isso é muito bom, isso é muito rico.
quando a gente tem essa produção, né, que escolhe um caminho de uma ilegibilidade, escolhe um caminho de um risco e, ao mesmo tempo, dentro desse risco, torna-se, né, leitura, torna-se entendível, torna-se possível as acepções e as intenções que há por trás, né? Eu acho que existe uma sensibilidade muito grande, existe todo um cuidado, inclusive, em retratar toda essa comunidade, né? Ainda que devido aos seus recortes, mas o LGBTQIA+, né, existem ali os seus tensionamentos, as suas escutas, né? Esse espaço de ouvidoria e de que seja canalizado a isso. Então, eu acho que no todo, né, olhando, né, a sua trajetória, olhando a sua formação em trânsito, em curso, e olhando essa obra, eu acho que dá uma satisfação, né, eu acho muito bacana toda essa produção, né, inclusive dentro do drama queer, né, até falando, né, desse festival, né, do Pajubá, onde se insere e traz essas vozes e traz, né, todas as dissonâncias e polifonias necessárias, né? Então, para a gente amarrar, queria que você falasse como um todo, né, dessa experiência, de como se deu tudo isso, né, e dessa polifonia necessária que a gente encare, que a gente vá à luta, né, e que a gente brilhe. Sim. Eu gostaria de agradecer, né, o Festival Pajubá Festival por ter me recebido e ter colocado meu trabalho para jogo, primeiramente. Gostaria de agradecer todos da produção por ter aberto, né, esse espaço de bate-papo, de dar essa fala para o artista, esse momento de diálogo, né, de explicação e de mensagem. E, meu, eu acho que, tipo, cara, vai, sabe? Faz. Eu acho que a gente não tem que estar com medo de, ai, caralho, será que meu trabalho é uma bosta? Será que eu tô fazendo futilidades? Não, cara, ninguém é fútil, sabe? A gente vive nossas coisas, a gente vive nossas questões. Eu acho que o processo de autodescobrimento, de autoconhecimento é extremamente necessário e cotidiano. E é isso que nos faz ser, sabe? É isso que nos faz nos entendermos, né, dentro da questão em que estamos, da sociedade que nos encontramos. E, eu acho que é isso. Perfeito. Adorei te conhecer, Caju, adorei essa troca, esse diálogo. Obrigada, Rodolfo. É uma honra estar com vocês aqui. Que eu acho muito legal essa força. Eu acho que quando a gente nos une, né, quando a gente nos dá a mão, acho que as coisas vão. Eu acho que é muito isso que você falou, né? De vai, né? Não escute, não se envergonhe, não guarde em gaveta, não guarde para si, né? Acho que a arte ela tem uma necessidade, uma urgência. Acho que as nossas vivências, desde a pichação, desde o grafite, são manifestações, é o nosso reflexo daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive. Né? Acho que nessa confluência desse mundo, todas essas pressões, opressões e coerções, acho que nós, né, todos os corpos LGBTQIA+, necessitam se expor, necessitam se impor. Eu acho que passa daquele momento de uma resistência, é o momento do enfrentamento, é o momento da gente dar a cara e se posicionar. E a sua obra, ela traz isso, e a sua pessoa, ela traz isso. Eu acho que isso é muito rico para esse festival, para esse espaço e para esse ponto, né, que não é de chegada, não é de partida, né, é um meio. A gente está, né, no meio do furacão, trazendo essa margem como um todo para um centro de discussões e aquilo tudo que a gente pode evocar. Então, assim, fiquei muito feliz pelas nossas trocas, pela sua obra e por todas essas histórias. Te agradeço imensamente. Peço que você acompanhe a programação, que todas as pessoas acompanhem também o Pajubá Festival pelo Face e YouTube da Companhia Irivê. Tudo. Muito obrigado pelo lugar de fala, gente. Obrigadão. Arrasou. Gente, esse é o Pajubá Festival. Esse foi mais um encontro virtual de ideias. Acompanhe pelas redes sociais da CIA Irivê de São José do Rio Preto. 10 anos de arte e resistência. Até lá!